Márcio, como você é o decano, como diria Se fosse na Câmara, né? Malan apaixonado pela Câmara, como sempre. Fala um pouquinho como que você entrou no jornalismo. Como que foi a sua escolha em decidir, vou trabalhar com comunicação, mesmo você sempre faz a ressalva que não ter se formado em jornalismo, mas é casado com uma jornalista e tem uma filha que eu acho que vai brilhar tão breve aí. A Vitória, um beijo para a Vitória, também se formando em jornalismo. Bom, já que você deu a oportunidade, eu não posso mentir. Eu vim do ramo de televisão, né? Então eu vim do ramo de televisão, 12 anos quase em televisão, eu vim para Taboão da Serra em 98, né? E tive o privilégio de casar com a minha esposa, a Roseli, que é jornalista, trabalhava na Rádio Capital, né? Nós nos conhecemos. 88, aqui só existiam, na verdade, dois, mas assim, era o Cidadão, um jornal, o Cidadão e o Independente, né? E a Gazeta também. E a Gazeta, né? Então, eram três gigantes aqui em Taboão da Serra. Aí, que eu falei assim, né? Quando a gente veio aqui, eu falei, poxa vida, eu precisava continuar no meu ramo, né? E a gente resolveu inaugurar o Jornal Atual, 1998. O tabloidezinho azul, né? Mas eu falei assim, com 3 veículos dessa envergadura aqui na cidade, a gente tava nas bancas, né? Viam lá, eu falei assim, mas você quer saber de uma coisa? A gente tinha experiência. Eu tinha experiência, minha esposa tinha experiência. Dos vezes eu vou tentar. Eu vou aqui abrir um jornal aqui na cidade de Taboão da Serra e assim nasceu o Jornal Atual. Nossa, eu sofri às vezes, né? Os 3 jornais ficaram assim, né? Comigo, eu já falei assim, fui chamado de paraquedista, Sandra. Quem é esse paraquedista aqui, né? Eu vou rapidinho, não vou me estender não, mas então assim que nasceu. E graças a Deus, com a experiência da Roseli, com a minha que a gente já tinha, a gente iniciou com jornalismo sério, né? Nós iniciamos já corretamente com o jornalismo sério, continuamos, estamos até hoje aqui. Nós já passamos aqui com uma web rádio, né? Eu já tenho também a Web TV Atual, então a gente fazendo... Eu lembro da revista. A gente lançou a revista, né? Então, nós passamos por vários veículos de comunicação com a experiência que a gente já tinha. Graças a Deus, com a nossa seriedade, que todos devem ter, a gente conseguiu um caminho assim, trilhou um caminho da seriedade e graças a Deus até hoje a gente está em pé. A Sandra Pereira é carioca, para quem não sabe. Foi criada em Alagoas, onde se formou em jornalismo. Sim. E hoje é atuante, tem o Jornal na Net, que é um site de notícias aqui na região muito forte. E eu queria, Sandra, que você falasse um pouquinho desse caminho, né? Como que você decidiu o jornalismo? O que te despertou para falar assim, vou ser jornalista? Eu acho que todo jornalista tem uma coisa, assim, a gente quer mudar o mundo, né? A gente faz faculdade e a gente tem certeza que a gente vai sair e vai mudar o mundo. E aí depois a gente descobre que às vezes o mundo é o mundo de alguém. E acho que dentro do jornalismo eu tenho a felicidade de ter mudado o mundo algumas vezes, o mundo de alguém algumas vezes. Faria de novo tudo. Hoje a nossa profissão enfrenta uma crise e é importante a gente ter momentos como esse para debater e falar do que é bom e também falar para as pessoas dos desafios que nós temos tido. Enquanto imprensa profissional, existem muitos desafios e esses desafios não nos acovardam em nenhum momento. Para ser jornalista, antes de tudo, tem que ter coragem. Às vezes, coragem é até demais. Que tem coisa que se você estivesse em casa quietinho, não acontecia. Mas estamos aqui. Estou feliz com o que escolhi. A sua primeira experiência como jornalista começou em Alagoas. Sim, eu trabalhei 6 anos de um jornal diário em Alagoas. Depois eu mudei para cá. E, eu posso dizer que eu pedi emprego para vocês dois. Quem não pediu? Quando eu cheguei aqui, eu queria continuar trabalhando em jornal, porque eu vim de jornal, né? E aí foi aí que eu conheci o Atual. Naquela época, Márcio, quando eu conheci o seu jornal, eu liguei para você, nós conversamos muito, algumas vezes. Eu lembro de uma coisa que você falou para mim naquele momento. Nossa, mas seu currículo é muito bom, menina. Obrigada, tá?
Foi importante aquela recepção. Não foi fácil fundar um veículo de informação. Lá atrás, quando eu fundei o Jornal da NET, também tive muitos desafios, muitas dificuldades. Mas se tivesse que fazer, faria de novo. Porque, como eu já disse, o que o jornalista tem de sobra é coragem. Às vezes falta dinheiro, mas a coragem não falta nunca. Falta Falta responsabilidade. anúncio. Às vezes, assim... Às vezes, a nossa profissão poderia ter mais campos floridos e menos campos com espinhos para a gente percorrer, né? E o Taboanense, como que surgiu a sua história no jornalismo? Quando você falou assim, foi picado pela mosca do jornalismo? Acho que é abelha, né? É a abelha, é a abelha. Na verdade, eu gostava muito de escrever. Então, acho que em 93, 94, eu escrevia texto, poesia, essas crônicas, né? E uma amiga minha, uma vizinha minha, na verdade, gostava do que eu escrevia, daí falou com a Cláudia Funari. Claudinha tinha o Independente aqui no Taboão e o Daniel Chaves Saborges, nosso grande secretário, que saudades. E daí a gente tinha uma coluna lá, eu falei, pô, Cláudia, dá para publicar? Daí ela começou a ver que eu escrevia razoavelmente bem, né? Nunca tinha feito nem faculdade de jornalismo. Ela falou, você não quer trabalhar aqui de estagiário? Tô precisando. Daí eu falei, pô, eu queria ser publicitário, nem jornalista eu queria. E daí eu comecei a gostar, falei, o Independente era sensacional, sabe? Aquele que batia de A a Z, sem distinção. Ficamos escondidos no mato para tentar fotografar secretário, vereador, e eu e o motorista lá no... Então, quer dizer, aquilo lá, daí você se apaixona, né? Uhum. Daí eu fiquei, acho que 4 anos lá no Independente. Conheci o Mário Henrique também, editei a coluna dele, foi para mim sensacional, assim, em termos de conhecimento, né, de jornalismo, apesar dele também não era um jornalista formado, mas ele tinha experiência, né? Vinha na página 6 a coluna dele, daí o jornal você punha lá no sábado, a primeira coisa abria, ela nem lia a capa, ia ler a coluna dele na página 6, né? Falei, puta, que um dia eu vou eu não conheci o Mário Henrique, mas eu vejo vocês falando, nossa, ele saía e virava... Era a sensação, Era a sensação. Os bons tempos de jornal impresso, né? Bons tempos de jornal impresso, Daí depois eu entrei, o professor Said me convidou para ir para a Câmara, fazer assessoria de imprensa na Câmara. Eu saí do jornal e comecei a contribuir. Estava na Câmara, escrevia os felizes, tudo certinho lá. E comecei a contribuir com alguns jornais. Eu escrevi para o Márcio, no Atual, algumas coisas. Escrevi muito para o Dr. Nilson Latorre, pai do Cleison, no Cidadão. Dona Miriam está vendo a gente aqui também. Um beijão, Dona Miriam, a dama de ferro do jornalismo taboanense. E daí eu comecei a frequentar as redações. Eu começava a ir na redação, ver eles fecharem o jornal. E aquilo ali, eu falava, pô, eu quero ter um jornal também, né? O que eu faço? Daí em 2002 eu fiz na verdade 2000 eu tinha feito um curso de HTML, para você ter ideia, ainda era uma linguagem, né, para você montar sites. E daí eu falei, pô, vou montar um site sobre a história de Taboão, né, escrever por foto antiga e tal. E daí como eu escrevia já release, tinha muito colega também que mandava, daí eu falei, vou começar a colocar aqui. Em 2002 no Taboanense, primeiro jornal online que teve, inclusive era motivo de piada de alguns donos de impressa. Esse daí quem vai ler, tem que ter computador. Depois de você, o Alan e eu fomos que mais sofreu com isso, né? Porque no começo tinha uma resistência online muito grande. O meu é de 2002, o seu é de... O meu é de 2010. 10. Então, mesmo assim, 8 anos depois você ainda sofria. Já tinha muito, né? E a gente começou praticamente, o UOL também estava começando. Então era uma coisa assim bem nova, né? Uma novidade bem para todo mundo. Quando eu fiz jornalismo, Toledo, sites na faculdade pertencia a uma disciplina chamada Pequenos Meios. Eu não esqueci. Hoje dominou, né? Não tem... Não, você vê grandes jornais, né? Jornal do Brasil não existe mais no papel, só na internet. Vários, né? O Dia de São Paulo também, se não me engano. É que hoje fazer um jornal impresso é muito custoso, né? Porque tem o preço do papel muito caro, depois... Eu e a Sandra, para quem não sabe, a gente teve uma experiência de fazer o Tribuna Regional. Lembra, Sandra? Fizemos em 2012. 2010. Na verdade, eu errei. O Jornal da NET foi 2008, né? 2010. Foi 2008. Acho que a gente fez. A gente fez um tempo... Não, ela tá falando do site. Não, eu errei o site. Site 8. Foi 2008 o site. Que foi antes do... 2010, 2012... A gente fez a Tribuna Regional. E eu achava que era legal fazer. A gente fechava, ia lá na casa da Sandra, a gente fechava o jornal.
Aí entregavam no sábado assim, vinha lá a perua, entregava lá, eu olhava a minha sala e falava, meu Deus do céu, como eu vou muito entregar jornal, isso? Aí, eu saía sábado de manhã e ia pra Itapecerica e voltava. ó, se as O pessoas dia todo. soubessem a paixão que envolve fazer jornal, todo mundo anunciava. É. A paixão de quem faz e também é de quem pega. De quem pega, Porque o jornal é um produto que mexe com todo mundo. As pessoas que se viram num jornal impresso, elas nunca vão esquecer essa experiência. Tá? A primeira vez que eu vi o meu nome impresso num jornal, gente, nada na minha vida. Eu acho que assim, só o nascimento de um filho, um grande fato se compara àquilo, porque é uma sensação absolutamente deliciosa.